Nós agora vamos dar a nossa continuidade aos estudos do Apocalipse. Vamos agora enfatizar o período da grande tribulação. Até agora nós percorremos a abertura dos selos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto selo, até o clamor dos mártires. Aí vem o sexto selo, em que nós falamos então sobre o arrebatamento da igreja, ou melhor, dos cristãos vencedores. Demonstramos que aquilo que acontece no sexto selo, é dito que ao abrir o sexto selo, o céu ele se rasgou e se enrolou como um pergaminho quando se enrola. As estrelas foram lançadas, entenda-se estrela como meteoros, chuvas de meteoritos, esses corpos menores. O céu se encandeceu, a lua tornou-se como sangue, o sol negro como saco de crina. Houve um grande terremoto, e então os homens grandes, pequenos, ricos e pobres correram e pediram aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Demonstramos até então, talvez nas últimas 5 ou 6 mensagens, que o evento físico e cósmico que acontece ali no sexto selo foi o resultado do arrebatamento dos cristãos vencedores. E no momento em que eles foram arrebatados, houve então a guerra no céu, em Apocalipse 12. Fizemos essa relação, o arrebatamento do filho varão. E aí viemos para cá para falar sobre as primícias, que é a colheita também dos primeiros frutos amadurecidos. No caso, os santos vencedores são aqueles que primeiramente eles amadurecem antes dos demais cristãos. Então, e a partir daqui, falando desse arrebatamento, vamos então falar o que segue ao arrebatamento dos cristãos vencedores. Ora, segue a grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio, que no Apocalipse é chamado, em Apocalipse 11, versículo 3, de 1.260 dias, não é isso? Ou então em Apocalipse 13, 5, é chamado de 42 meses, não é isso? Tá certo? Perfeito? Ou, como diz em Daniel, capítulo 7, versículo 25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Sempre se referindo a um período de 3 anos e meio, que será o período de grande tribulação. Então, toda a nossa ênfase a partir de agora, talvez até as próximas 5 a 10 mensagens, é falando sobre a grande tribulação, que será um tempo de angústia, como nunca houve desde que há nação sobre a terra. Vamos verificar que nesse período, tanto Deus julga os homens mediante juízos que ele vai derramar sobre a sua própria criação, sobre os rios, a da água potável, a água do mar, o sol, a lua, as estrelas, os vegetais, as árvores. Ou seja, ele vai trazer juízos sobre a criação, para que a terra, aqui onde o homem vive, seja um ambiente não tão agradável para os homens viverem, para que eles sintam então que Deus está de alguma maneira punindo esses homens, porque eles não deram glórias a Deus, não adoraram ao Criador, antes eles deram as costas a Deus. E por outro lado também, Deus vai usar Satanás com todas as suas hostes, e tanto quanto a besta, o anticristo, juntamente com todos os seus exércitos. Então é uma somatória de exércitos humanos da terra, da parte do anticristo, tanto quanto exércitos espirituais, hostes espirituais, anjos caídos e demônios, todos arregimentados para então promover sobre a terra a perseguição aos santos, tanto aos judeus selados, quanto então aos cristãos que ficarem aqui do tribulação. Perfeito? Então é isso que nós vamos atentar e verificar o que a Bíblia diz acerca de tudo isso. Antes de nós entrarmos então no 7º selo, dando sequência lá, que é o capítulo 8 de Apocalipse, vamos apenas olhar rapidamente aqui no capítulo 14, como que esse capítulo se nos apresenta de uma maneira maravilhosa. Aqui ele nos mostra que esse período da grande tribulação, tão logo houve a colheita das primícias, se estrutura aqui num tripé, que são as 3 vozes. A primeira voz, versículo 6, a segunda voz, versículo 8, e a terceira voz, versículo 9. Então, o que nós devemos atentar aqui inicialmente? Ora, se no capítulo 14, versículo de 1 a 5, já falamos disso, nós encontramos aqui as primícias,
Porque esses que estão aqui sobre o Monte Sião, no número simbólico de 144 mil, tendo na fronte escrito o nome do Pai e o nome do Cordeiro, esses são chamados aqui no versículo 4 de primícias para Deus. Aí vimos que a figura das primícias diz respeito à colheita. Está em Levítico capítulo 23. Então, quando se diz do arrebatamento destes chamados primícias, que são os primeiros frutos a amadurecerem, então nós temos aqui o arrebatamento. A colheita é o arrebatamento. Por isso é que eles estão em pé sobre o Monte Sião. E o versículo 3, então, nos diz que esse está em pé sobre o Monte Sião é o mesmo que está em pé diante do trono de Deus. Monte Sião, portanto, é apenas uma figura de exaltação, de vitória, de glorificação, porque de fato eles estão diante do trono de Deus. Começar no capítulo 7, versículos 8 em diante, diz que eles estão vestidos de vestiduras brancas, porque foram aprovados, com palmas nas mãos. Entenda-se, palmas como se daquelas flores num talo, né? Aquelas várias flores num só talo, e como símbolo da vitória. E eles estão ali cantando um cântico novo, porque é o cântico da experiência que eles tiveram. Essa experiência de serem vencedores, experiência de serem castos, de se manterem separados de tudo aquilo que é perverso, que é mundano, que é pecaminoso, das falsas religiões, dos dogmas das religiões, do engano. Então estes, porque têm tais características, serão arrebatados antes da grande tribulação. E isso é maravilhoso, porque vejam só, olha na sua Bíblia aí, capítulo 14, nós temos aí, do versículo 1 a 5, as primícias colhidas, ou os santos vencedores em pé sobre o Monte Sião. E então vem a primeira, segunda e terceira voz, como sendo o tripé, sobre o qual se estrutura, e a partir do qual se estrutura a grande tribulação, para então somente no versículo 14, veja na sua Bíblia, tem aí a ceifa. E então no versículo 14, que está separado da colheita das primícias. As primícias no início do 14. A ceifa é a colheita do restante da seara. Perfeito? Que é o restante dos crentes. É o restante dos cristãos. É o restante dos salvos. Olha o que diz no versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já... Então a hora de ceifar não é uma hora já determinada, mas essa hora é a hora em que a seara da terra amadurece. As primícias foram colhidas primeiro, porque amadureceram primeiro. E então veio a grande tribulação, aqui na primeira, segunda e terceira voz. E foi então nesse contexto da grande tribulação, foi então que o restante dos crentes, os cristãos, que ficaram aqui, que não foram arrebatados, por ocasião ali do início, da grande tribulação, eles ficaram. E então somente no finalzinho da grande tribulação é que eles então serão colhidos. Então vejam os irmãos que a igreja, sim, ela será arrebatada. Isso é uma verdade geral, uma verdade bíblica. Agora, a própria escritura, Jesus falou isso em Mateus 24, o apóstolo Paulo declarou isso nas suas epístolas, o Apocalipse também fala isso nos capítulos 2 e 3 iniciais, falando que os santos da igreja, eles não serão arrebatados na sua totalidade de uma só vez. Primeiro, as primícias, os santos vencedores. Os que não são vencedores ficarão na grande tribulação e sofrerão, então, a grande tribulação não somente como um castigo, uma disciplina, mas sobretudo como uma bênção, porque será um contexto no qual eles vão abrir mão de tudo aquilo que outrora os impediram de ser um vencedor. Então a grande tribulação será um tempo, e será também um lugar, um contexto muito favorável para o amadurecimento
Então a igreja será arrebatada minimamente em 2 momentos: antes da grande tribulação e quase então no finalzinho da grande tribulação. Ok? E alguém pergunta assim: pastor, mas o que fazer então? Como é que eu posso saber acerca de um cristão para que ele seja arrebatado? Né? Quais são as características? Então nós falamos na semana passada sobre o amadurecimento. Há um amadurecimento de vida cristã. Então veja você que um proprietário de uma seara, ele não vai colher o fruto estando verde. Então requer o amadurecimento. Então a primeira coisa a se ter em mente no coração é: eu, enquanto o trigo de Deus, eu preciso de um amadurecimento espiritual. Para tanto, é necessário se buscar essa comunhão com Deus, esse contato com Deus, esse crescimento em vida a partir de um conhecimento inicial da vontade de Deus na Escritura. E então, você conhecendo a vontade de Deus, você pode experimentá-lo agora na sua vida diária, no seu dia a dia, na medida em que Deus vai transformando o seu coração. O que é o amadurecimento? Senão as mudanças que Deus vai realizando dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. O ser arrebatado antes da grande tribulação é, na verdade, um galardão de Deus. É um prêmio, é uma recompensa. Então, hoje em dia, há muitas coisas que nos impedem de amadurecer. Vivemos num tempo de tantas facilidades, de tanta tecnologia, de tanta busca pelo dinheiro, de tanto egoísmo, de tanta maldade. O mundo é mau e perverso. Essa é a grande verdade. Vemos num mundo em que o que menos vale são as pessoas. Porque o que vale é o bem-estar próprio de cada um, no que diz respeito à sua própria casa, ao seu carro, às suas viagens, ao seu prazer pessoal. Isso nos faz ser egoístas, nos faz ignorar a dor do outro, o sofrimento do outro. Falta-nos amor. Falta-nos o amor, a experiência do amor de Cristo, que já nos foi derramado no coração, mas que muitas vezes nós deixamos isso de lado. Razão porque falamos semana passada de 1 Coríntios, capítulo 13. Sabe qual é o termômetro que você usa para medir o seu crescimento espiritual? É o amor. O quanto que você agora pode compreender melhor as pessoas. Isso é uma manifestação do amor de Deus. A falta de compreensão às pessoas é uma manifestação do egoísmo humano. Então, quando você começa a compreender, quando você começa a buscar o bem-estar do outro, quando você já tem uma preocupação com o outro, e isso é muito prático, né? João, na sua primeira epístola, fala o seguinte: olha, de maneira bem prática, quando você recebe o seu pagamento, e você pode ganhar quanto for, desde um salário mínimo a 10 salários, 20 salários, 30 salários, não importa a quantidade. Ninguém tem desculpa de falar que não tem o suficiente para ajudar alguém que tem menos do que você. Eu me lembro, né, que na minha infância, lá em casa, não querendo colocar, só para os irmãos entenderem o próximo, entendam isso, tá? Recebem isso no coração. Cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus, né? E nós vivemos uma vida muito difícil, financeiramente falando. Minha mãe sozinha, correndo, buscando, ela tinha 4 filhos. Então muitas e muitas vezes nós dormíamos no mês com fome. Muitas vezes as panelas não tinham, todas emborcadas, não tinham alimento. Mas falava: ó, filho, vai dormir que a fome passa. Então nós vivíamos uma vida muito regrada, muito difícil. E o meu pai vinha eventualmente, trazia uma pensãozinha desse tamanhozinho, semanal, e em vez de quando engolia uma semana, atropelava, ia embromando, enrolando. Mas quando a minha mãe pegava aquele dinheirinho semanal que ela ia fazer as comprinhas, naquele tempo era diferente do ser de hoje. Naquele tempo tinha sacolão, você comprava as baciadas, lembra? E tinha o balcão de a granel. No supermercado você comprava arroz naquela medida, né? Então dá aí 2 quilos de arroz, dá meio quilo de feijão, né? 1 quilo de açúcar, ele colocava naquele saco, aí fazia assim, colocava fita, lembra? Fechava com aquela fita, a gente fazia aqueles que minha mãe chamava os quilinhos. E aí, mesmo naquela dificuldade toda,
das comprinhas nossas, ela tirava as comprinhas da irmã Maria Duarte. Mãezinha, como é que pode tirar tão pouco? Falou assim, é porque ela tem menos do que nós. Então, tem alguém que a gente pode compartilhar um pouquinho. Porque se o nosso é pouco, e quem não tem nada? Você entende? Então, o nosso coração, e esse ministério tem falado disso muitas vezes, e constantemente, porque é o seguinte, a grande verdade é, sem amor, qualquer coisa que você fizer é nada. Eu não quero retomar o texto de 1 Coríntios. Falamos semana passada, está gravado. Só você assistir lá na internet. Mas é a grande verdade. Não. Temos que parar de nos enganar e saber, Senhor, eu preciso de uma experiência profunda de Deus na minha vida. João, na sua primeira epístola, diz que a manifestação do amor não é uma expressão de língua. Não basta eu dizer, amo a vocês, eu amo as pessoas, mas tem que ser uma manifestação, ele diz, de fato e de verdade. Aí ele dá um exemplo, que se tem um irmão precisando de recursos financeiros, se você não meter a mão no seu bolso e não tirar algo que lhe ajude, você não o ama. É um exemplo bíblico. Isso é porque quando vai para esse campo do dinheiro é uma coisa complicada. Vocês sabem disso. Então, essa experiência de vida, como é que você mede? A medida é o amor. Quando você começa a amar. Mas o que é o amor? Leia 1 Coríntios capítulo 13, e lá você verá as características do amor. Então é lógico, o amor não se resume em dar algo material para alguém. Até porque o próprio texto lá de 1 Coríntios diz o seguinte, que você pode dar todos os seus bens para os pobres. Sem amor, isso de nada vale. Não significa que o dar não seja uma expressão de amor. Até porque em Mateus 19, Jesus diz para o jovem rico, vende o que tem e dê aos pobres, como a manifestação do amor a Deus e ao próximo, que é o resumo da lei. Mas por que João diz lá, ou melhor Paulo, né, aos Coríntios, que é possível alguém dar os bens aos pobres sem amor? É porque existe aí uma ideia de karma. Já ouviram? Que as pessoas, elas se reencarnam para pagar os seus pecados, para se redimir das suas culpas. Essa doutrina, ela ensina o seguinte, olha, você tem que ser bom, no sentido de você olhar o outro, e ajudar o outro, e amar o outro, e se manifesta num dar-se a si, e aquilo que você tem a outros, para que numa outra encarnação, você possa alcançar um estágio maior de iluminação, e assim você ir se livrando das mazelas do mundo, porque todas essas mazelas de dor, de tristeza, de angústia, de enfermidade, seria o quê? Seria as consequências dos nossos pecados. Então, há muitos que entram nesse caminho do dar as coisas a alguém, mas não movido pelo amor altruísta, aquele que se dá, mas pelo amor próprio, porque amor próprio não é amor, é egoísmo. Por que muitas pessoas dão ao outro? Visando uma recompensa. Nem que seja assim, olha, eu dou todos os meus bens para os pobres hoje, para que quando eu morrer, eu possa voltar numa outra encarnação, e aí eu vou ter o lucro, eu vou ter o resultado, eu vou ter a recompensa. E quando você faz algo para o outro visando troco, você não ama, você ama a si mesmo. E amor a si mesmo não é amor, é egoísmo, e portanto é uma grande manifestação do pecado na vida do homem. É por isso que Cristo fala assim, olha, quando fores chamar alguém para ir à sua casa, num jantar ou no almoço, não tome isso ao pé da letra, mas entenda o espírito das palavras de Cristo. Ele diz, não chame aqueles que têm condição de te retribuir o jantar. Porque às vezes eu chamo assim, eu vou chamar aqui o irmão Paulo à minha casa, para um jantar, porque logo ele vai me convidar aí à casa dele, porque ele vai retribuir o jantar. Aí fica todas aquelas, como é que é o nome mesmo? Aquelas... Barganha, não é bem barganha. Aquelas gentilezas falsas, né? Aquelas retribuições daqueles grupos, daquelas elites, daquela patota, daquele grupo. Jesus fala, não, você deve chamar aqueles que nunca poderão te retribuir. Porque aquele que dá um jantar ou um almoço a quem nunca pode retribuir, não espera a retribuição. Dá
pelo outro. Então, a medida que vai aferir o nosso crescimento é o amor. Entenda isso. O amor é a palavra final. Pastor, como é que eu sei do meu crescimento, do meu amadurecimento em Cristo? É o amor. É o nosso egoísmo. Querem ver algo? Já que estamos falando do amor, quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 acerca do amor, na verdade ele fala sobre o amor não como sendo o assunto principal, porque o assunto principal dos capítulos 12, 13 e 14, se você começar lá do 12, né? Quando ele começa o assunto, ele só vai parar esse assunto no capítulo 14. Então o capítulo 13 está no meio de uma ideia central. Qual é a ideia central? Acerca dos dons espirituais. O apóstolo começa: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele vai dar toda uma pedagogia acerca dos dons espirituais, da igreja enquanto corpo de Cristo. E como corpo é formado de muitos membros, e sendo nós muitos membros, o membro tem função. Como no corpo humano, os olhos eles enxergam. Então olha que coisa maravilhosa, que coisa mais linda, os olhos veem. Embora muitos tenham os olhos pela beleza, ou se são azuis, se são verdes, a função primária e essencial dos olhos é ver. Mas tem a pálpebra e os cílios que estão a serviço dos olhos. Porque a despeito do valor dos olhos, em detrimento ao valor dos cílios, ou das pálpebras, é o cílio e as pálpebras quem protege os olhos de quando algo vem feri-lo. Logo ele fecha. Sim ou não? Está aqui a serviço. E as pálpebras nunca reclamam de serem pálpebras. Eu não quero ser pálpebra porque eu estou a serviço do olho. E o olho só quer ser o belo, quer ser o mais bonito. E todo mundo quando olha, não olha para a pálpebra, olha para os olhos. Porque se não tiver olho, a pálpebra fica murcha, aí fica feia, ridícula, não tem sentido. A pálpebra, ela se satisfaz na sua função de ser pálpebra. Isso demonstra o quê? O amor. Porque a função, a pálpebra, não é pálpebra para ser pálpebra, mas ela só tem função se ela cobrir os olhos. Então ela diz, então se essa é a função, então estou satisfeita na função de cumprir a minha função de ser. Entende isso? Mais ou menos, né? Mas o apóstolo Paulo vai explicar isso, dizendo, olha, são muitos os membros. Cada membro tem uma função. Ora, quando fala de função, o problema se estabelece. Porque se nós fôssemos fazer aqui, irmãos, olha, vamos distribuir as funções. Quem são os cantores, quem são os tocadores, quem são os pregadores, quem serão os bispos, quem serão isso e aquilo. Aí nós temos um tremendo problema. Por quê? Porque quantos vão querer ficar lá fora cuidando dos carros? Vai ser uma briga. Aquele que ficar lá fora para cuidar, vai ficar insatisfeito, com raiva de quem ficou cantando aqui em cima. Aí nós começamos a perceber que a igreja de Jesus Cristo, infelizmente e historicamente falando, ela hoje vive um grande problema porque ela não é orgânica. Ou seja, não é uma questão de vida, é mais uma questão de organização e de estruturação hierárquica das pessoas. Aí a briga para chegar a ser diácono. Uma vez diácono é a briga para chegar a ser presbítero. Uma vez presbítero é a briga para chegar a ser pastor. Sendo pastor é uma briga para ser bispo. De bispo a apóstolo, de apóstolo a patriarca, de patriarca a pai apóstolo, de pai apóstolo a Deus. E aí vocês sabem, quem já congregou nesse meio que dessa forma se estrutura, sabe da confusão que é. Aí Paulo falou assim, bem, sendo muitos os dons, porque os dons, eles falam da função de cada membro. Ele fala, vocês devem procurar os melhores dons. Aí piora a situação. Procurar os melhores dons, é como assim os melhores dons?
Se anteriormente ele disse que o pé não pode dizer porque não sou mão, não sou do corpo, ou seja, não pode ter um autodesprezo, e não podem os olhos dizer porque não sou pé, não preciso dos pés, que essa exaltação própria. Não pode haver o autodesprezo nem a autoexaltação. E agora ele fala buscar os melhores dons. Quais são os melhores dons afinal? Aí as pessoas julgam, né? Esse é o melhor dom. Por qual razão? Ninguém sabe. Mas você pode observar, há toda uma hierarquia que nós homens colocamos, né? O melhor dom superior do que o outro, tal, enfim. E aí quando ele fala dos melhores dons, é o último versículo do capítulo 12. Buscai, pois, os melhores dons. Aí ele introduz o capítulo 13. Que é o capítulo do amor. Olha. Aí ele começa o 13 dizendo, ele termina o 12 dizendo, buscai os melhores dons, e começa o 13 dizendo, e eu vos passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É a hora que você, quando lê, nós lemos, nós temos que juntar e conectar as ideias. Se ele ordena no final do 12, que devemos nós buscar os melhores dons, e o próximo versículo, que é o primeiro do 13, ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, seria mais ou menos assim a ideia. Na busca dos dons espirituais. Quantos querem buscar os dons aqui? Para ter função no corpo. Na busca dos dons, você terá que tomar um caminho. Não? Ou sim? E ele diz, e eu aponto o caminho da busca. Qual que é o caminho? Ele fala, é o amor. O amor, aí na sua Bíblia está lá escrito um título lá, dos editores, né? Amor, o dom supremo. Tá, que seja o dom supremo, mas a ideia é que o amor naquele texto é um caminho. Não é um dom a ser buscado, mas é um caminho a ser trilhado. E como é que então eu procuro os melhores dons no caminho do amor? Ele diz, o amor não busca os seus próprios interesses. Portanto, quando você for buscar os dons espirituais, você não vai buscar o dom que melhor lhe agrada. Porque a busca do dom não é buscando o seu interesse, que promove ou que se destaca, mas você vai buscar o interesse dos outros. Aí você olha para a igreja, aí você então começa a perceber que a igreja, não somente a igreja local, mas também a igreja do Senhor Jesus na terra, ela é deficiente nessa área ou naquela área. Então você vendo a necessidade de outros, então você fala, Senhor, eu quero um dom que possa resolver os problemas do teu povo. Não um dom para mim, mas um dom por meio do qual eu possa servir aos outros. Se for olhos, olhos não para embelezar, mas para guiar. Se for pálpebras, para cobrir, não para ser pálpebras. Cílios, para permitir que a pálpebra cumpra o seu papel. Porque, veja, a pálpebra já é pálpebra. Já está num papel secundário. E agora tem os cílios para servir as pálpebras, porque são os cílios que permitem o movimento das pálpebras e a permanência de aberto ou fechado. Quem não tem os cílios, fica com os olhos assim arregalados a vida toda. Porque o cílio é que faz esse... Arranca pra você ver tudo. Eu vi uma vez, conheci uma pessoa que ela tinha uma enfermidade, ela não tinha um pelo no corpo. Do alto da cabeça à planta dos pés, sem nada, nem nos cílios. Era uma enfermidade. A pessoa ficava assim. Nunca piscava. Aí tem que usar um colírio para lubrificar, porque vai secando os olhos. Então imagine só se o corpo de Cristo precisasse de cílios, que vai servir as pálpebras, que vão servir os olhos. Olha, você está lá no finalzinho. Mas é um conjunto de coisas, querido. É o corpo de Cristo. Então o amor, ele não importa se é cílio, se é pálpebra ou se é olhos. Não está preocupado com isso. O amor, ele quer o funcionamento do todo, a harmonia, o crescimento. Bem, então, uma das características das primícias dos vencedores é a manifestação do amor de Deus nos seus corações, como uma expressão prática disso. Prática. Comece a buscar
essa experiência, e aí o Senhor vai te revelar muitos setores da sua vida, setores da minha vida, setores das nossas vidas, em que nós vamos nos entristecer. Mas é uma tristeza boa, porque ela vai produzir arrependimento. Ela vai produzir uma busca maior em Deus, porque só Deus é amor. E portanto só uma experiência dele em nós é que nos levará a tocar isso, tocar este amor. E aí então o mundo diante de nossos olhos vai tomando uma outra dimensão. Você vai parar de correr, porque a nossa corrida é para alcançar os melhores lugares, os melhores empregos, os melhores salários. É correr para pegar o melhor lugar na fila. Porque só você está atrasado, ninguém mais está atrasado. Só você. Só você precisa daquele jeitinho, os outros que se danem. Então nós vamos parar de correr, vamos parar de disputar, vamos parar de lutar uns contra os outros, vamos parar de nos ofender, porque o que é ofensa? Senão um coração que não se permite ser ferido porque se julga ser merecedor de algo melhor. E o único bom que não tinha razão nenhuma de ser ferido, ele se entregou aos sofrimentos dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É uma coisa diferente, é Deus. É só Deus, porque não tem homem na terra que faça isso. É Deus. Então, mede-se esse crescimento em vida com o amor. Amor é essa medida. Mais egoísmo, menos crescimento, mais imaturo, mais distante do arrebatamento. Mais expressão, manifestação e a presença prática na sua vida do amor, mais maduro você está, mais próximo do arrebatamento. É simples isso. Bem, mas há outras coisas também que implicam nesses vencedores. Nós já estudamos isso, mas eu vou falar rapidamente. Quando nós lemos os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você encontra ali o quê? 7 cartas escritas a 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que são aquelas 7 cartas? Ora, são a revelação de 7 períodos da história da única igreja de Jesus Cristo. Jesus só tem uma igreja, que no tempo, ou no seu eixo histórico, teve 7 períodos. Éfeso, a igreja do 1º século. Esmirna, a igreja do 2º século. Pérgamo, a igreja do 3º e 4º e 5º século. Tiatira, a igreja do 6º século ao século XVI, ou século XV. Então Sardes, a igreja do século XVI e XVII. Então século XVIII, igreja de Filadélfia. Século XIX a XXI, Laodiceia. Então, quando o Senhor nos mostra aquelas 7 cartas, Ele revela 7 períodos com os seus desvios, com as suas decadências, com os seus problemas. Ele diz assim: olha, tenho contra ti. Aí fala algo contra a igreja. Aí há um problema que a igreja, que ela experimentou ou que ela experimenta, e esse problema precisa ser vencido. Vamos ministrar uma série de mensagens sobre os mistérios do reino dos céus, e vamos então fazer um diálogo com as cartas do Apocalipse. E então os irmãos vão ter maior propriedade dessas coisas quando chegar o tempo. Mas entenda que algumas coisas ali naquelas cartas são extremamente importantes. Veja, muitas pessoas pensam assim: olha, eu sou cristão, sou filho de Deus, estou salvo em Cristo Jesus. Entretanto, não importa o lugar em que eu congrego, e porque a despeito do lugar, o importante é servir a Deus. Eu digo sim, é verdade que a igreja do Senhor não é nenhuma denominação em especial. Isso é verdade, não é. Não é nenhuma denominação aqui, a igreja de Jesus Cristo. Não, isso é facção, isso é seita. A igreja de Cristo, ela transcende qualquer parede de ministérios, de locais de reuniões, de lugares chamados pelos homens de templos, porque não são templos. Transcende qualquer placa, transcende qualquer rótulo, porque o povo de Deus são pessoas. A igreja de Deus são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, porque outrora foram de antemão eleitas por Deus, predestinadas por Ele para esse fim, e agora então são regeneradas e aguardam a glorificação. Pronto. Então não importa onde estão as pessoas. Entretanto, os lugares onde nós congregamos são ministérios.
E eles trazem ou uma expressão da vontade de Deus, nas suas práticas, nas suas crenças, ou trazem manifestações das vontades humanas, nas suas práticas, nas suas crenças. E é nesse momento que as cartas do Apocalipse nos chamam a atenção. Porque ela fala de algumas doutrinas, por exemplo, doutrina de Balaão, que é o mau uso dos dons espirituais, como foi no caso de Balaão, que usava os dons em benefício próprio. Quando você vê, por exemplo, o dom de cura, é de Deus, é divino. Tem coisa mais linda do que o dom de cura? Quando você vê alguém doente, sofrendo, e você, como membro do corpo de Cristo, tendo o dom de cura, pode orar por ela para a restauração da sua saúde. Mas agora as pessoas fazem uso desses dons, ou pelo menos fazem em nome dos dons, o quê? Um comércio. Para as pessoas serem curadas, elas têm que provar que têm fé. Como é que elas provam? Dando dinheiro. E se não der o dinheiro, não tem fé. Se não tem fé, não é curado. Aí o povo tem que dar as coisas. O povo está desesperado, está sofrendo, está doendo. Então, se os médicos não dão conta, então Deus dará conta. E se para Deus dar conta, eu tenho que provar que eu sou capaz de agradá-lo. E a maneira é dando dinheiro para o pastor, para a igreja, para Deus que seja. Olha o que diz na Escritura. Quando foi que Jesus curou alguém pelo dinheiro? Quando foi? Quando foi que Cristo curou alguém, ou enviou seus apóstolos para curar, e falou assim: olha, ide e não se esqueçam de cobrar pela cura, até porque o dinheiro vai mover e fazer crescer a obra. Onde está isso na Escritura Sagrada? Então a Bíblia nos adverte contra a doutrina de Balaão, que faz desviar o povo da verdade, tendo por pretexto os dons do Espírito de Deus. Então, nós temos que nos desviar dessas doutrinas malignas. Então você não pode simplesmente ignorar, né? Então você não pode ficar preso a isso, tem que fugir disso. Você tem que abominar isso, porque Deus abomina. A doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? Eu sei que tem muita gente aí no passado tentando descobrir o que era a doutrina dos nicolaítas. E aí tem todo tipo de pensamento acerca dessa doutrina. E a Bíblia não fala exatamente qual é. A doutrina dos nicolaítas. Mas você fica, e agora? O que é isso? Ai não, porque tinha um homem chamado Nicolau, aí fica tentando buscar, tal, tudo muito vago. Mas quando você olha, doutrina dos nicolaítas, exatamente quando ela nasce e ela prevalece no meio do povo de Deus. Quando você lê a história juntamente com a Escritura, você logo vai perceber o que é a doutrina dos nicolaítas. Isso porque a palavra nicolaítas vem de Nicolaus. Nico quer dizer estar sobre, estar por cima. Lembra do nome Nicodemos? Demo é povo. Nicodemos é sobre o povo. Aquele que está acima do povo. Nicodemos. Nicolaus, de onde vem Nicolaitas, é também Nico e Laus. Laus, de onde virá a palavra depois, o laico, lacaico, os leigos, que é o povo comum. Doutrina dos nicolaítas é um grupo de pessoas que se põem sobre o povo comum. E essa doutrina, a qual Deus diz: eu abomino a doutrina dos nicolaítas. A igreja primitiva apostólica odiava as obras dos nicolaítas, que veio a se estabelecer na terceira igreja, Pérgamo, no exato momento histórico quando a igreja de Cristo se casa com Roma. Olha, quando a igreja se casou com Roma, historicamente falando, houve o conúbio. A igreja, o Império Romano estava em decadência, quando então o imperador Constantino falou: não, eu me converto ao cristianismo. Ele disse ter tido um sonho, ter visto uma cruz, enfim, tal. Mas quando ele se converte ao cristianismo, isso foi uma grande farsa. Na verdade, ele não se converteu ao cristianismo. Dissimuladamente ele conseguiu fazer com que o cristianismo se convertesse a Roma. Ele entrou, e agora com o poder temporal nas mãos e o poder religioso, ele fortaleceu o seu império. Foi um meio de fortalecimento do seu império, de maneira que agora ele tinha o povo do seu lado, porque os crentes haviam crescido de maneira extraordinária. Então era a força do povo. E agora começa então a paganização
da igreja cristã. Começa uma decadência daí. E a primeira coisa que se estabelece é o quê? É a separação no seio da igreja do clero e dos leigos. Quem é o clero? São os sacerdotes. Os sacerdotes. Igreja Católica Apostólica Romana não tem um povo? Não tem? E não tem o padre? Quem é o padre? O padre é o sacerdote. Aí qual é a diferença do padre, sacerdote para o povo comum, do clero para os leigos? É que o padre, o sacerdote, ele tem alguns poderes que só ele tem e que o povo não tem. Para ser batizado, só pela mão do padre. Para se casar, casamento legítimo, só na mão do padre. Estou mentindo? Estou mentindo? Para você tomar a hóstia transformada, corpo de Cristo, sangue, alma e divindade, segundo eles, só na mão do padre, porque na mão de qualquer outro é apenas um pãozinho. Mas quando ele levanta aquela hóstia e diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, aí diz que na mão dele aquilo se transforma. Então agora o povo está à mercê de quem? De um homem que está sobre o povo. A doutrina dos nicolaítas é, portanto, biblicamente confirmado historicamente, no eixo do cumprimento das profecias de Apocalipse, essa criação desse grupo de clero, homens poderosos que detêm o poder. Posso te perdoar ou não te perdoar? Hã? Até na morte depende dele lá e da extrema unção. Pastor, mas graças a Deus que de lá eu já saí, sou evangélico. Aí eu digo, cuidado, pare um pouco para pensar. Não se esqueça que a grande prostituta, Apocalipse 17, versículo 5, ela tem muitas filhas. Aí basta você pensar, o que são as filhas da grande prostituta? Olha, são aquelas que dela saíram. Foi gerado lá dentro, estava lá dentro, a sua substância. E que um dia falou assim, eu não posso ficar mais aqui, porque se eu ficar aqui eu morro. Porque chega um momento que o filho tem que sair, se não sair morre. Só que ao sair leva na sua essência a natureza da mãe. As filhas da prostituta são aquelas que dela saíram. Não quero falar especificamente de nenhum grupo. Mas para você identificar se é uma filha ou não, procure identificar se essas filhas ou se esse grupo, para ser filha, se ele traz algo da mãe. E aí essa doutrina dos nicolaítas é visto no cristianismo protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal. Porque lá, ou aqui, não, aqui não, para lá. Lá. Aqui não, lá. Os pastores são homens de Deus. O povo acaba o culto, quer receber uma oração do homem de Deus. Eu estava no estudo bíblico, esses dias agora para trás. E aí no final do nosso estudo, numa casa, uma pessoa levantou e pediu, fez um pedido em prol de um jovem que estava com câncer. Quando ela acabou de fazer o pedido, um irmão falou assim, olha, então, já que o pedido exige algo, porque cura de um câncer, né? Então, pastor Alexandre, por gentileza, pode orar. E eu falei assim, bem, eu poderia até orar, mas agora eu me recuso a orar. Estranho, o pastor se recusar a orar. Eu falei, me recuso, porque o argumento utilizado pelo irmão não é adequado. Uma vez que se alguém considera que se eu orar, é mais provável que ele seja curado do que qualquer outro orar, isso é doutrina dos nicolaítas. Isso é achar que eu sou sacerdote, que vocês não são sacerdotes. A igreja como um todo é um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes. Só existe um único mediador entre você e Deus. Chama-se Cristo Jesus. Não há outro mediador. Não é porque o meu pastor, não, o seu pastor é homem como você. Ele está ali na condição de um ancião. O que é um ancião? É o irmão mais velho, que simplesmente tem um pouquinho mais de responsabilidade, porque Deus lhe incumbiu de te ajudar na caminhada. Só que ele é tanto ovelha quanto você, porque Cristo é o supremo pastor.
Então eu não posso. Pode sim, você pode pedir socorro para quantos irmãos estiverem aqui do seu lado, que tiverem um pouquinho mais de crescimento do que você. A igreja tem que se entender como um organismo, como um corpo, e que todos são membros e Cristo é a cabeça. Só tem um cabeça, não tem dois, não tem três. O rebanho é de Cristo, nós somos de Cristo. Tem responsabilidades diferentes, ofícios diferentes, mas todos são membros do mesmo corpo. E portanto a doutrina dos nicolaítas, ela vem fortalecer um grupo de pessoas que vai para tal lugar e ele volta tão ungido que agora, enquanto ele tocarem, as coisas vão acontecer. É aquela ideia do homem de Deus, o homem que jejuma, o homem que tem o poder. E eles são tão assim, eles se julgam tão poderosos que se acham inclusive no direito de amaldiçoar as pessoas. Já ouviram falar? Quando alguém, por qualquer motivo, vai ter que sair daquele grupo, porque vai mudar de segmento, de entendimento, de doutrina. Fala, não, eu não autorizo a sua saída. Não autoriza? Não autorizo. E se você insistir, então ele fala, então você está amaldiçoado. Aí você vai capotar o carro, seus filhos vão ter câncer. Eu estou mentindo, pessoal? E o povo fica com medo, né? A cobertura espiritual. E agora tem uma ideia de aliança. Vocês fazem comigo uma aliança e não podem quebrar. E aí veio o G12 criando essa hierarquia. O maiorzão que tem 12, que tem 12, que tem 12. Porque se eu tenho 12, então meus 12 terão outros 12. Daqui a pouco eu que sou o primeiro 12 vou ter 144. E aí é uma hierarquia de obediência ao homem, de aliança com o homem. É na verdade a doutrina dos nicolaítas. Então nós temos que vencer isso. Isso não serve para você olhar para aqueles que têm maior maturidade, que têm maior responsabilidade. Agora você não serve para nada. Não, é assim, olha, a questão da submissão não é uma questão que você tem que submeter ao pastor e ponto final. Não, a igreja deve submissão aos pastores. Sim, Hebreus diz isso, está escrito. Como também na nossa irmandade, um deve submissão ao outro, na proporção e na medida daquilo que Deus lhe deu e aquilo que você exerce. É uma condição mútua. Submetei-vos uns aos outros. Não é todos a um, mas é uma coordenação em amor. Porque é o reino de Cristo e não dos homens. Porque os homens, ou o reino dos homens, é um assenhoramento de alguns sobre outros. No reino de Cristo, o maior serve. Então, quanto mais você vai alcançando lugares proeminentes nos ofícios da igreja, mais servo você se torna dos demais. Enfim. Então, há essa doutrina a ser vencida. Há também a doutrina de Jezabel. Olha, quantas doutrinas são ditas lá nos 2 capítulos da Apocalipse 2 e 3 a serem vencidas. Doutrina de Jezabel, aquela mulher que escondeu o fermento na farinha lá de Mateus capítulo 13, versículo 33, é aquela Jezabel de Apocalipse capítulo 2. A carta à igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas, diz aquele que é o filho de Deus, né? Tal. Então, tenho contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel. Lógico, aqui não somente há uma intertextualidade, mas há um resgate da figura de Jezabel do Antigo Testamento para demonstrar o que aconteceu e o que era a igreja de Tiatira. Quem era Jezabel lá no Antigo Testamento? Quem sabe? Esposa de Acabe, perfeito. Que mais que ela era? Uma feiticeira. Que mais que ela era? Profetisa. Que mais que ela era? Perseguidora. Que mais que ela... Tudo agora que os irmãos falaram é desde o casamento de Elisa, o casamento com Acabe para cá. E antes disso, ela era uma mulher pagã. Ela não era do povo de Deus, certo? Acabe era do povo de Deus. Acabe foi lá e se casou com Jezabel.
E ao se casar com Jezabel, quem passou a mandar no reino de Israel foi a mulher, Jezabel, e não Acabe. Não foi isso que aconteceu quando a igreja cristã se casou com Roma, pagão? E ao se casar com Roma pagã, agora essa Jezabel que é pagã, que passou a controlar as coisas de Deus agora, e começou então a perseguir os profetas de Deus, se colocou como profeta e boca para falar por Deus, e começou a fazer corromper o povo de Deus, trazendo toda sorte de idolatria para o seio da igreja. A doutrina de Jezabel é essa paganização das coisas divinas. Sobretudo no que diz respeito à salvação, ela afirma que a salvação é por meio de obras. Se você nunca leu com atenção, leia o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, onde diz claramente: a salvação não é unicamente pela fé em Cristo, é também por meio de obras humanas. Explicitamente. E aí, para você identificar as filhas da prostituta, basta você perguntar para os grupos como é a salvação de Deus. Se o grupo disser é mediante a fé em Cristo, você fala amém, que maravilha. Mas basta a fé em Cristo? Aí se a pessoa for muito sábia dirá, sim, basta a fé em Cristo, a graça é suficiente. Aí você continua, e se porventura... Aí quando você começar a colocar uma situação qualquer que for, fala, não, nesse caso não dá. Porque se você não proceder, como é que pode ser? Mas não era pela fé somente, agora já tem um quesito, e outro quesito, e outros ques. Aí você perceberá que a salvação, em muitos, e quase na maioria absoluta, falei quase, prega a salvação por obras, porque isso é uma característica precípua da prostituta e, portanto, das suas filhas, que levam consigo o DNA da mãe. De tudo isso devemos nós nos livrar. E entenda, se livrar da doutrina de Jezabel, e um item específico colocado aqui é a questão da salvação, não é apenas você falar, não, eu não creio mais nisso. Não basta você deixar de fora do seu rol de doutrinas a salvação por obras. Você precisa crer no coração, piamente descansar nesta verdade, crendo que somente Cristo salva. Isso é uma libertação profunda que nós precisamos muito. É você crer absolutamente que Cristo é o seu Salvador. Ponto final. E parece até brincadeira falar isso, mas se tem uma coisa difícil de se acreditar, é que Jesus é o Salvador. Pastor, mas os crentes todos acreditam. Não, você está muito enganado disso. Eles acreditam que Jesus é o Salvador porque morreu na cruz. Entretanto, se eu não fizer a minha parte, ele não é suficiente. O grande problema é que quando citam Tiago, é o problema de leitura, porque Tiago não fala de uma fé para a salvação. Ou melhor, não fala das obras para a salvação. Ele fala das obras enquanto fruto da salvação. Essa é a diferença. Eu não estou negando que os salvos têm obras, não estou falando contra as obras. Não. Estou dizendo quando você coloca as obras como condição. Querem ver uma coisa? Olha, Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de vós para que ninguém se glorie. É claro? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. E isto que refere-se a esse conjunto, salvação mediante e por meio, mediante a graça, ou mediante a fé por meio da graça, isto, salvação por graça e fé, não vem de vós. Vem? 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 A fé não vem de você? A graça não vem de você? É dom de quem? Bem, ele já falou que não vem de nós. Mas aí ele vai agora ratificar
num outro prisma, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9. Aí vem o 10. Porque somos feituras dele. Opa. Se somos feitura, nós somos criaturas ou somos criados nele. Ou seja, você que foi salvo pela fé, mediante a graça, você agora nasceu dele, porque somos feitura dele. Recriados, ou que seja, criados em Cristo Jesus. Então você nasceu dele, nasceu nele. Recriados em Cristo Jesus para as boas obras é consequência da graça, da fé, da salvação, do novo nascimento. A ordem é, as obras vêm depois da salvação. Tiago, se você bem ler aquele livro, você vai observar que o grande problema do livro de Tiago é o seguinte. Ele olhou assim para o povo, todinho, os crentes, a igreja. Não vejo aqui nenhuma expressão de salvação. Vocês são salvos mesmo, pessoal? Tem certeza? Ele questiona. Será que vocês têm mesmo uma experiência de salvação? É isso mesmo? Não, nós somos salvos porque... Mas vocês falam muito e não fazem nada. Aí ele diz, olha, porque a pessoa salva, ela manifesta essa salvação. E quando então eu não vejo tal manifestação, eu chego a duvidar. Aí ele vai colocar em dúvida não a fé de Deus, mas a fé professa. Ele diz assim, olha, se você diz que tem fé, ele não diz a fé de Deus em você. Se você diz que tem fé. Quem é que tem fé? Os que têm fé. Vocês não têm fé? Quem tem fé aqui? Bem, melhorou. Bem, você está dizendo que tem. Está certo? Você diz que tem. É você que está dizendo que tem. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Que a fé genuína, ela frutifica. E portanto, se você passa 5, 10, 20, 30 anos sem frutificar, eu não posso julgar a ninguém individualmente. Mas uma coisa é certa. É de se duvidar de que semelhante fé possa salvá-lo. A fé salva. E quando ele fala, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Sabe o que ele está dizendo? A fé salva. Eu quero saber se esse tipo de fé que você tem, incapaz de se mover, pode salvar. E aí como ele dissesse, eu sei que a fé salva, e só a fé salva. Agora, essa fé sua? Não sei. Por isso ele diz, pode, porventura, semelhante fé, esse tipo de fé, salvá-lo? É como que ele dissesse, há um tipo de fé que salva, que é de Deus. Ora, essa que é apenas de lábios é uma fé suspeita. Quando Hebreus diz lá, capítulo 3, versículo alguma coisa, versículo 3, salvo engano, versículo 3, sem fé é impossível agradar a Deus, ele justifica, ele fala, como é que você pode se aproximar dele se você não crer nele? Como é que você pode falar dele sem crer nele? Então aquilo que agrada a Deus é a fé, porque a fé é que nos aproxima dele e nos faz nos apropriar dele. Não há nenhum problema nisso. A Escritura não há nenhum problema com respeito à salvação. Bem, mas só para a gente continuar. Depois a gente pode prosseguir. O que acontece? Temos que nos livrar não somente da doutrina de Jezabel, no sentido conceitual, formal, mas sobretudo no coração. Então se você tem um crescimento em vida, e o mecanismo para você medir esse crescimento é o amor. E se você vai se livrando dessas doutrinas, desses desvios, dessa decadência, você é um fortíssimo candidato a ser um vencedor, a ser arrebatado. Agora, se você não está preocupado com as doutrinas, você acha isso irrelevante, isso não tem problema algum, e você também não está atentando para o seu ser interior, para o seu coração, você está mesmo preocupado com você, fazendo as campanhas, porque as campanhas oferecem um bem-estar pessoal, né? Porque as pessoas que fazem as campanhas fazem para si mesmas, cada um buscando
o que lhe é próprio, ou que pensa ser-lhe devido. Faz a campanha por causa do filho, faz a campanha por causa de alguém ali, muito íntimo, e a pessoa precisa da salvação daquela pessoa, ou que seja uma bênção particular, um negócio, um emprego, um casamento. Bem, então é isso. Se você então está nesse modelo, nessa vida, é capaz que você seja um fortíssimo candidato para ficar. Bem, foi uma maneira rápida de falar acerca do arrebatamento, quem vai, quem fica, porque vai, porque fica. Agora, tratando-se então da grande tribulação, capítulo 14, 3 coisas aqui, na verdade, estruturam a grande tribulação. E logo nós veremos isso a partir do 7º selo, capítulo 8 de Apocalipse. Não hoje, eu quero apenas falar algo rapidamente. 3 coisas principais estarão acontecendo durante a grande tribulação. Ocorrerão durante a grande tribulação, que vão marcar a grande tribulação, que é a primeira, segunda e terceira voz. Passou na minha Bíblia até a 4ª voz também. Aí eu digo assim, não são 4 vozes, não deveria ser a 4ª voz. Entenda que todos esses nomes aqui, ó, a primeira voz, a segunda, esses títulos originalmente não havia. Perfeito? Quando João escreveu, essas divisões em capítulos e versículos, esses títulos, isso foi feito por editores, para melhor facilitar, né, a divisão dos parágrafos, para que o leitor pudesse. Então, nessa tentativa de melhorar e de facilitar as coisas, muitas vezes aqueles que editaram, eles não atentaram para alguns detalhes. Se você observar, a primeira voz diz de um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então esse anjo tem uma relação com os que habitam sobre a terra. João está vendo esse anjo falando aos habitantes da terra. A segunda voz fala de um outro anjo que anuncia ao mundo: caiu a grande Babilônia. Então é uma mensagem também ao mundo. A terceira voz diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta. E portanto é uma voz ao mundo. Então a ordem é primeira voz, segunda voz, terceira voz. Quando diz na sua Bíblia a 4ª voz, no capítulo 14, versículo 13, não é a 4ª voz, é mais uma voz que não entra nessa sequência e nessa enumeração, porque diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Falava para quem? Para você escrever? Para o mundo escrever? Para eu escrever? Para quem escrever? Então, as 3 vozes, primeira, segunda e terceira, é ao mundo. Agora vem uma voz a João. Então não é uma 4ª voz. É uma voz dizendo a João que ele escrevesse: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Perfeito? Então, essa 4ª voz aqui não é uma 4ª voz. Então, são 3 vozes mais uma. Porque o que importa quanto aos acontecimentos da grande tribulação são apenas as 3 primeiras vozes. E o que acontece nessas vozes? A primeira voz diz assim: olha, ouvi, ou melhor, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amados, a Bíblia nos fala apenas de um evangelho. O evangelho. Não há os evangelhos, plural. Entretanto, este evangelho, que é único, ele tem faces e prismas. Você vai falar, a Bíblia vai falar do evangelho da graça, fala-nos do evangelho do reino, e agora fala do evangelho eterno. O evangelho eterno, ele será pregado tão somente durante a grande tribulação. Então, hoje não é pregado o evangelho eterno. O que diz o evangelho eterno? Quem sabe o conteúdo do evangelho eterno? Quem sabe? O que diz o evangelho eterno? Não, pastor, isso é mistério. Mistério.
Não, está aqui, olha. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, 2 pontos. E aí vem, depois dos 2 pontos, a palavra do evangelho eterno, o conteúdo. O evangelho eterno diz o seguinte: povos, temei a Deus e dai a Deus a glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Em suma, o evangelho eterno é um clamor, é um apelo para que os homens temam a Deus, para que os homens possam dar a Deus a glória e para que os homens possam adorar o Criador. Eu pergunto, hoje devemos nós pregar isso? Saímos ao mundo dizendo, olha, a mensagem que Deus nos ordena pregar é: temam a Deus, deem a glória a Ele e adorem ao Criador? O que nós somos ordenados a pregar? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 46 em diante. Olha aqui o evangelho ordenado a ser pregado. E lhes disse, Jesus ressurreto disse aos seus discípulos ali imediatos: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Então, o que estava escrito? Que o Cristo havia de morrer e ressuscitar ao 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Qual é o evangelho que deve ser pregado aqui? Jesus é o Cristo de Deus. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou para a remissão de pecados. Os homens todos são convidados a crer nele, para que seus pecados sejam perdoados. Olha agora Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre o Cristo ressurreto e os homens, para que eles se arrependam. O evangelho da graça, desse tempo da graça, é anunciando a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, para que aqueles que nele creem tenham vida eterna, tenham remissão de pecados. Se você crê e então se arrepende, você recebe remissão de pecados. Esse é o evangelho da graça. Durante a grande tribulação, diz, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todas as nações, dizendo, ele não diz, creiam em Jesus Cristo. Ele não diz, Jesus morreu na cruz, arrependam-se dos seus pecados para serem perdoados os vossos pecados. Ele diz, não é pregado agora o Cristo morto e ressurreto. O que é pregado? O Criador. Olha, por quê? Porque durante a grande tribulação, a besta será promovida pela outra besta. São 2 bestas. Uma que sai da terra, outra que sai do mar. A que sai da terra é o falso profeta, que vai sair como um João Batista. Promovendo a adoração à besta. E a Bíblia diz que o mundo vai adorar a besta. E muitos vão se curvar diante da besta e vão adorá-la. Então a pregação é, não adorem a besta, porque ela é uma besta. Adorem o Criador, o que fez os céus, a terra e o mar. Perfeito? É muito claro, não adore o homem, adore o Criador. Agora o convite não é que creiam em Cristo, é que adore o Criador, que dê a Ele a glória, que o adore, que o glorifique e que temam a Ele. Esse é o evangelho eterno. Nós, quando estudarmos esse evangelho de maneira mais particular,
nós vamos falar a finalidade desse evangelho, quais as consequências daqueles que seguirão a este evangelho ou daqueles que não seguirem a este evangelho do reino. No tempo apropriado hoje, estou apenas dizendo isso. Perfeito? A segunda voz, só para os irmãos não ficarem aí com essa lacuna, o evangelho da graça anuncia a salvação de Deus pela obra de Cristo Jesus. O evangelho eterno convida os homens à adoração ao Criador, a temer o Criador, a glorificar somente ao Criador. É esse o aspecto. Os irmãos depois entenderão por que esse aspecto particular, tendo Deus o eterno como o Criador, e, enfim, o único digno de ser adorado e de ser temido. E o evangelho do reino? Do reino diz respeito às bênçãos que a presença de Deus na terra nos traz. Lembram lá em Mateus, no capítulo 12, lembrei-me, quando fala que Cristo lhe expulsou um demônio de um homem que era mudo, e surdo, ou era cego e mudo, ele é cego e mudo. E então logo acusaram a Cristo de fazer obras pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus respondeu dizendo: ora, se eu expulso demônios de vós, então é chegado sobre vós o reino de Deus. Então quando Deus vem, e então a sua presença liberta, restaura, transforma, muda, essa presença que muda completamente os homens é o evangelho do reino. Por isso que a igreja é o reino de Deus, porque você está dentro de uma atmosfera em que há a presença de Deus. Cristo, ele está na sua igreja, ele não está no mundo. E é, portanto, nesse contexto do reino em que nós podemos provar dessas bênçãos da presença de Deus no nosso meio. E é por isso que é nesse reino que acontecem as profundas mudanças, libertação e cura dos filhos de Deus. Perfeito? Mas vamos seguir adiante para nós podermos entender as outras vozes. No outro momento nós vamos falar em particularidade do evangelho da graça, do reino e eterno. Tá bom? A segunda voz, versículo 8 do capítulo 14 de Apocalipse. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, por um lado, pregação do evangelho eterno, convocando e conclamando a que os homens todos adorem a Deus, temam a Deus e glorifiquem a Deus. Em segundo lugar, esse período da grande tribulação será um período em que a grande Babilônia estará sendo, por meio dos juízos divinos, estará sendo destruída. Então a grande tribulação anuncia: caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia cairá durante a grande tribulação. Esses juízos todos é para destruir essa grande Babilônia. No momento devido, vamos falar sobre a grande Babilônia, no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. E os irmãos vão então entender como que essa grande Babilônia, que aqui no Apocalipse está numa relação de oposição à Nova Jerusalém. São duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Mas não é somente Jerusalém e Babilônia, é a Nova Jerusalém e a grande Babilônia. Essas duas cidades, uma prostituta, Babilônia. Jerusalém, a noiva, duas cidades, duas mulheres, uma prostituta, uma noiva. E portanto, temos aqui a economia de Satanás, que é o seu projeto de tornar os homens o mais pervertido possível para se opor a Deus, em todos os seus níveis, e a economia de Deus, que é o propósito de Deus de fazer dos seus eleitos a imagem do seu filho primogênito. Na mais alta perfeição, santidade, justiça, um povo totalmente dele. Então, esses dois projetos. Então, quando diz caiu a grande Babilônia, quer dizer, todo o projeto do maligno será completamente desfeito e aniquilado e destruído, a começar da grande tribulação até o final do milênio. Portanto, anuncia-se, são estruturas. A primeira, a pregação do evangelho eterno. A segunda, a grande tribulação será a destruição
e a queda da grande Babilônia. E o terceira voz, versículo 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Dessa terceira voz fala do governo do anticristo sobre a terra e da sua autoimposição para que os homens assim o adorem. E então será um momento de definição. Quem adora a besta não adora o Criador. A grande tribulação é um momento de definição. Os homens serão separados. Não Deus vai separar um a um. O contexto, a circunstância vai dizer exatamente quem é de Deus e quem não é de Deus. Aqueles que são de Deus não adorarão a besta. Consequentemente, não terá o seu sinal. Agora, aqueles que adorarem a besta, esses vão receber o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, que é o cálice da sua ira. Aqui se refere às 7 taças. São os 7 flagelos. Esses que assim beberem, ou melhor, receberem e adorarem a besta, vão ser atormentados. Aqui, com as taças da ira, e no lago de fogo, com a morte eterna. Portanto, essas 3 vozes falam-nos, portanto, do evangelho eterno, da destruição do grande projeto de Satanás, e então dessa separação daqueles que são de Deus e não são de Deus, por meio do receber ou não receber, do adorar ou não adorar, do se prostrar ou não se prostrar diante da besta, recebendo cada um as consequências das suas decisões. Perfeito? Então, isso é a grande tribulação de uma maneira geral. De modo particular, falaremos a partir da semana que vem, capítulo 8 de Apocalipse, primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta. Vamos falar posteriormente em outras reuniões do anticristo, falso profeta. Então, uma coisa mais. Estamos agora no cerne do Apocalipse. Estamos naquela parte mais profunda. Os irmãos vão ver demônio voando sobre a cabeça até não querer mais. E eu sei que muitos falam: pastor, mas isso vai ser muito cabuloso. Eu digo, na verdade, o mundo espiritual vai se desvendar. Na verdade, a Bíblia nos fala de muitos mistérios. Talvez você seja muito complicado você conceber a ideia de demônios corporificados, em forma até de animais para torturar os homens. Parece uma coisa assim, um tipo Guerra nas Estrelas, né? Essas coisas mais de ficção. Mas atente, o mundo espiritual ele existe, e muitas coisas do evangelho estão nunca no campo da física, ou do físico ou da física, mas estão no campo do espiritual, que você tem que simplesmente crer porque Deus diz. Quer um exemplo? Jesus ressuscitou dentre os mortos. Está no campo da física, do físico, da lógica humana, da lógica aristotélica. Está em que campo? Todos os santos que morreram em Cristo ressuscitarão, sairão da sepultura, os seus corpos se reconstituirão, e não somente se reconstituirão, se recomporão, ou vão se recompor, como serão agora eles próprios glorificados e transcendidos. Está em que campo isso aí? Da matemática? No campo de quê? O arrebatamento. Imagina um dia em que estiverem 2 no campo, um será tomado. Já imaginaram isso? Tem que campo isso? Portanto, muito da Bíblia, ou melhor, a Bíblia como um todo, está no campo do espiritual. Portanto, não há por que duvidar das coisas espirituais.